Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento aqui de Bauru, e para isso estamos recebendo em formato virtual a Josiane Carrapato, que é assistente social e hoje atua como coordenadora do CTA. Josiane, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu quem agradeço, André, pela oportunidade de divulgar o nosso serviço. Muito bem. Para quem não conhece ainda o CTA, Josiane, explica para a gente um pouquinho o que é o Centro de Testagem e Aconselhamento aqui de Bauru. É, o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele começou lá em 1995, ainda não era CTA. E aí, a partir de 2004, ele está aqui na 15 de novembro 336. O Centro de Testagem e Aconselhamento é um local onde a gente faz prevenção e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, né? É um local onde a gente trabalha com ações educativas, em CIPAT, em escolas, em qualquer outro lugar, e também realizamos os testes rápidos, né? Para pessoas que estão aqui dentro da política pública de saúde. Josiane, como é que funciona esse atendimento? Ele é agendado, as pessoas têm que agendar para falar com vocês? Então, é bem interessante você estar colocando isso, né? A gente prioriza a qualidade da política pública, dessa pessoal. Então, como que funciona? Nós temos um telefone que é agendado com hora marcada para a pessoa não ter que ficar esperando. Ou quero fazer às 7 horas da manhã, ele vai agendar, nós vamos acolhê-lo e vamos fazer o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C. Tá? E tem pessoas que nos procuram um pouco preocupados, ansiosos, nós acolhemos e encaixamos essa pessoa. Mas aí ele pode escolher o horário, ele liga 3234 2576, como se fosse aí em qualquer outro local, e agenda o seu horário mais adequado para fazer os testes. Tá, ô Josiane, vamos entrar um pouquinho no assunto dos testes, né? Ainda, no seu ponto de vista, na sua experiência de trabalho, é um tabu? Até você usou aí na sua resposta um termo, liga um pouco preocupado. Por que essa preocupação? Quais são esses mitos, né? Ou até mesmo as verdades que se escondem atrás dos testes, dessa preocupação de uma doença ou de uma infecção sexualmente transmissível, Josiane? Então, é muito importante a gente abordar isso, André. Quando a gente fala de infecção sexualmente transmissível, hoje, que antigamente era doenças venéreas, depois passou para DST, doença sexualmente transmissível, e hoje infecção. Então, ninguém consegue perceber quem tem uma infecção sexualmente transmissível. Não tem sintomas, não tem sinais. E aí a gente vai, antes de falar de infecção sexualmente transmissível, falar da sexualidade humana. Desde que o mundo, é tabu. Né? Não se fala de sexo, de sexualidade dentro de casa. Sexualidade é muito mais do que relação sexual. Sexualidade é os nossos desejos, que a gente gosta, como estamos nesse mundo, como nos relacionamos com outras pessoas. E as pessoas têm medo de falar de sexo, como se fosse algo muito assim feio. É aquele tabu que ainda é histórico de não poder falar. Né? E se a gente abordar aí com relação a gênero, feminino e masculino, aí também tem diferenças. A mulher tem mais ainda dificuldade de falar da sexualidade do que o homem, porque isso é histórico, né? Então, quando eu falo que fica ansiosa, porque de repente tem uma relação extraconjugal, ou está preocupado porque saiu aí, né, com alguém que desconhece, está com medo de ter o HIV. Então, aí eles ficam apreensivos, querendo fazer o teste rápido, como se na hora tivesse o resultado, deu negativo. Sendo que não é bem assim, porque a gente tem 30 dias de janela diagnóstica para HIV, sífilis, hepatite B. O que é janela diagnóstica? É quando o nosso corpo demora, o tempo que ele demora para produzir anticorpos para dar o resultado correto, né? E 129 dias de janela para hepatite C. Então, a gente acolhe, faz o teste, explica sobre a janela e marca um retorno para ele. Mas falar de sexualidade, a gente falaria um programa só sobre isso, né? Então, as pessoas têm muita preocupação ainda de falar sobre ela nas relações sexuais, no relacionamento afetivo com os outros, né? Sem dúvida. Você já até
indicou aí, né? Mas para quem é indicado o CTA, quem deve procurar? Existe um público específico para isso? Não, muito bem lembrado. Hoje, nós falamos aqui, não sei se vocês estão vendo, é uma mandala. A gente fala de estratégias de prevenção combinada. Antigamente, só tinha uma única forma de fazer prevenção, o uso do preservativo. Na época, feminino e masculino. Hoje, a gente fala de uso de preservativo interno e externo. Né? Só tinha aquilo e o profissional de saúde não dava outra oportunidade de falar, ó, você vai ter que usar o preservativo, senão você vai ter infecção sexualmente transmissível. Hoje não, hoje é uma mandala, é circular. Quem escolhe é o outro que está no nosso encontro, o paciente que vem ao que é o CPA, e nós vamos estar conversando com ele sobre a vulnerabilidade dele. Como que é? Ele tem relacionamento fechado, aberto, né? Qualquer população, todo mundo que tem relação sexual e todo ser humano, ele vai ter essa sexualidade. Todo ser humano, ele vai fazer sexo ou por necessidade fisiológica, ou ele vai ter relação sexual, sexo mais afeto, seja o idoso, seja a pessoa com necessidades especiais, seja qualquer ser humano. Então, todo mundo que tem relação é o nosso público-alvo. Todo mundo deveria fazer uma vez por ano os testes, porque nós confiamos 100% em nós, no parceiro, na parceria sexual, a gente não tem como a gente ter 100% de certeza. Né? Então, é para isso que é indicado, é para todas as pessoas que têm um relacionamento afetivo, que têm intimidade e que precisa, sim, ficar sabendo, né? Se positivo ou negativo, precisa ficar sabendo, ok? Perfeito. E a gente A está vivendo mandala, agora. André, Pois não. desculpa, a mandala, ela traz várias estratégias, né? Então, não é mais só o teste rápido. O teste rápido é uma das estratégias da prevenção combinada. A gente vai ter várias outras possibilidades, que é o PrEP, que eu vou falar um pouquinho para vocês aí, a PEP, a questão de fazer a testagem uma vez por ano, tratar as ISTs, né? Cuidar da pessoa que é uma mulher que é gestante e tem HIV, ela vai poder ficar sem ter filho, mas nós vamos ter que cuidar dela de forma diferente. Né? Então, as estratégias é tudo isso, redução de danos. Se eu vou beber, então comer alternado, ter qualidade de vida. Se eu vou ter relação sexual com relacionamentos abertos, que eu uso o preservativo que vai dar mais segurança. Ninguém está dizendo aqui que é feio ter relação sexual. Vamos lá no termo popular, é feio transar. Não, todo ser humano vai ter intimidade. Mas para ele olhar para essas estratégias e escolher qual é a melhor para ele, entendeu? Porque quem escolhe não é o profissional da saúde, quem escolhe é o outro. No nosso encontro, ele tem que se sentir confiante para escolher o que cabe a ele, o que dá para ele fazer, o que ele consegue fazer. Ok? Perfeito. E a gente está vivendo o mês de dezembro, que é o Dezembro Vermelho, que é lembrado como conscientização sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? E várias ações foram realizadas pelo CTA neste mês. Mas para a gente entender um pouquinho mais do funcionamento, Josiane, caso um paciente tenha ido até vocês e o resultado seja positivo, o que é feito nesse caso? Muito bem, André. Com certeza não é só fazer prevenção e diagnóstico precoce. A hora que a gente tem o diagnóstico, nós acolhemos essa pessoa, nós entregamos o laudo e ele já sai daqui agendado. Se ele tem HIV, o teste rápido de HIV é um teste de diagnóstico. Os demais, o de sífilis e o de hepatite B e C, são teste rápido de triagem. O que significa isso? Eu peço um outro exame para confirmar se ele tem mesmo, ou se ele já teve e teve já a cura, já fez o tratamento e não está mais. Quando dá o diagnóstico de HIV, que é no mesmo momento, eu já entro num sistema que é tudo hoje conectado da internet, que chama Sistema Cross, e já agendo esse paciente no máximo daqui uma semana, para ele passar com um médico infectologista, num outro serviço que é parceiro nosso. Nós fazemos a prevenção e o outro serviço, que é o Centro de Referência em Moléstias Infecto-Contagiosas, realiza o tratamento. E em caso de sífilis, nós pedimos o VDRL na hora, coletamos, já vai para o laboratório, daqui 2 dias, 3 dias, ele já vem o resultado, e se for, no caso, a confirmação da sífilis, ele já vem no nosso serviço e também trata, ok? E a mesma coisa com as hepatite B e C. Se deu o resultado,
colhe o PCR, que é o exame confirmatório, vindo, no caso positivo, ele vai ser encaminhado para o tratamento com o médico especialista, que é o médico infectologista. Que bacana, Josiane. É muito bom a gente divulgar isso aqui, porque acredito que muitos moradores de Bauru não saibam desse atendimento, né? Às vezes fica pensando, puxa, eu estou com uma dúvida, como você citou aí os casos, né? Ah, não estou confiando tanto no meu parceiro, na minha parceira, o que que eu faço? E tem esse serviço gratuito aqui em Bauru, fantástico. Mas para a gente continuar, Josiane, entender um pouquinho mais, você usou um termo aí, PrEP e PEP, que aqui na minha pauta é profilaxia pré-exposição. É isso mesmo? O que seriam esses termos? Como é que funciona? Então, vamos lá. A gente tem a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição ao risco de infecção ao HIV. A PEP, ela tem a PEP ocupacional, a PEP sexual e a PEP violência sexual. Tá? Então, o que significa? Quando a pessoa tem uma exposição, vamos falar da sexual. Ela saiu na noite, foi lá no Inter, Unesp, jovem, bebeu um pouco, teve uma relação sexual e está preocupado. Ai, meu Deus, será? Quem é essa pessoa que eu saí? De 2 a 72 horas, ela vai procurar o nosso serviço, esse não vai agendar. Se for de segunda a sexta, das 7 às 5, é o nosso serviço, que é o CTA, que fica na rua 15 de novembro, 336. Ele vai vir, vai falar, olha, eu tive uma exposição e eu quero fazer a PEP. O que significa a PEP? Só que tem que ser até 72 horas da exposição. Se passar das 72 horas, nós não conseguimos fazer a profilaxia. Aí a gente só acompanha com os testes rápidos. Mas se for até 72 horas, ele vai tomar por 28 dias antirretrovirais, tá? Esse antirretroviral, ele vai o quê? Impedir que o vírus se multiplique. E aí ele não vai ter o vírus do HIV. Não vai ser uma pessoa vivendo com HIV. E isso é muito importante. Se ele saiu, bebeu um pouco, não sabe com quem ele saiu, está preocupado, ou mesmo que ele não bebeu, saiu, rompeu o preservativo, é para nos procurar. Ok? Isso é a PEP. E a mesma coisa quando tem acidente ocupacional, com pérfuro cortante, ou alguém que é violentada, também vai seguir a mesma profilaxia. Se tiver, no caso, a pessoa é um adolescente, a partir de 15 anos, nós já fizemos a PrEP. Eu estou mudando agora de PEP, que é profilaxia pós-exposição, a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, antes de ter a relação sexual. Então, um adolescente lá de 16 anos que não consegue usar camisinha, parceiro de portador, trabalhador do sexo, pessoas travestis transexuais, homem que faz sexo com homem, ou qualquer outra pessoa que diz assim, eu não uso camisinha, Josiane, porque eu tenho disfunção erétil, eu não consigo usar camisinha, por isso que nós não podemos ficar com vergonha de falar, eu não consigo, legal, tem outras estratégias. Lá atrás só tinha o uso do preservativo, hoje não. E aí ele vai tomar um comprimido por dia. Tudo que eu estou falando para vocês, né, é prevenção, não é tratamento. Aqui no CTE é lugar de prevenção, antes de acontecer as coisas. Ele vai tomar um remédio por dia. A gente faz todo o acompanhamento da função renal e da função hepática. Ele vai vir de 90 em 90 dias para pegar a truvada PrEP. É diferente da PEP. E ele vai tomar enquanto ele está lá. Ele está sozinho, ele vai na festa, ele bebe, ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Porque a gente tem que desconstruir esses preconceitos. Ah, eu não vou procurar porque eu vou ser julgado. Eu estou saindo com muita parceria, eu não uso camisinha. Ninguém tem que julgar ninguém. Né? Aí ele vai tomar todo dia um comprimido. Se for no caso do sexo designado ao nascimento masculino, ele pode fazer a PrEP sob demanda. A mulher já não. Aquela que nasceu com sexo designado feminino, ela vai ter que tomar um comprimido por dia na PrEP. A partir do 21º dia é que ela está segura se acontecer o rompimento do preservativo ou se ela não usar o preservativo. Já no caso do homem, né, do sexo masculino, ele pode usar sob demanda. O que significa isso? Ele vai para um rolê de 2 a 24 horas, que é essa aqui, a PrEP que eu estou falando para vocês. De 2 a 24 horas, ele toma 2 comprimidos. Depois da primeira dose, passou 24 horas, ele toma mais um comprimido. Depois de 24 horas da segunda dose, ele toma mais um comprimido, que são 2, 1 e 1.
ele vai estar protegido para aquele evento que ele vai. Ele vai num rolê, ele vai viajar, e aí ele quer estar à vontade, né, para ficar seguro. É óbvio que se eu conseguir fazer a PrEP mais o uso do preservativo, é a estratégia que não vai fazer eu ter nenhuma infecção sexualmente transmissível, porque a PrEP e a PEP só protege do HIV, não protege da sífilis, do HPV, da herpes genital, da gonorreia, enfim, de todas as outras, de hepatite B, não vai proteger. Ele vai só proteger do vírus do HIV. Perfeito, Josiane. Para quem ficou interessado, então, e quiser conhecer o trabalho que vocês fazem, ser um paciente, ser um parceiro de vocês aí, eu só gostaria que você repetisse para a gente. O endereço é 15 de novembro, 336, e tem um telefone que é o 3234-2576. Quais são os casos necessários de agendamento e quais são os casos de atendimento espontâneo? Então, vamos lá. PEP, profilaxia pós-exposição. Ele chega aqui, não é agendado, é uma urgência, não é urgência médica, mas precisa fazer a profilaxia o mais rápido possível após a exposição. Os demais, teste rápido ou a PrEP, ele vai ligar no 3234-2576 e vai pedir, olha, eu quero marcar meus exames, ou eu quero fazer a PrEP. E aí a gente já vai falar, eu tenho esse horário, esse horário. Ah, eu estou muito aflito, então tenta uma desistência no outro dia. Nenhum paciente, André, sai daqui sem atendimento. Nós acolhemos, né? Nós fazemos a prevenção, não só aqui, mas fora daqui, que é isso. Todo mundo pode ter intimidade que quiser, na hora que quiser, mas nós estamos na campanha de Dezembro Vermelho. Para isso, ninguém tem que ser uma pessoa vivendo com HIV. Ninguém. As pessoas têm hoje estratégia pelo SUS, pela política pública, que nós pagamos imposto, então é nosso direito enquanto cidadão usufruir dessa política e desses serviços existentes. E, inclusive, nós estamos agora em dezembro vermelho, fazendo coisas diferentes, fazendo ações diferentes, né? Durante todo esse mês, com um horário estendido agora no início, né? 4 e 7, a gente está das 8 às 20, mas nós tempo todo estamos aqui fazendo testagem, o tempo todo, o ano todo, não é só em dezembro. Dia 6 nós vamos estar no Boulevard também, da meio-dia às 21, mas a gente está tentando possibilitar que ele não tem que agendar, ele vem aqui na hora do almoço, né? Mas nós estamos prontas para acolher vocês que estão assistindo aí, a qualquer cidadão precisa saber, não tenham vergonha, a intimidade faz parte de nós humanos e a gente precisa se proteger, nós precisamos se gostar, é isso que vale a pena nessa vida. Josiane, muito obrigado pela sua participação em trazer para a gente esse serviço importantíssimo aqui no município de Bauru e conte sempre com a TV e Rádio Câmara quando precisar, tá bom? Sim, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui divulgando o nosso serviço. Nós que agradecemos a Josiane e a você que assistiu essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.